Muito bem, pessoal, esse aqui é o 6º vídeo. Vou passar para vocês aqui um pouco mais sobre estilo e propriedades de superfície. Tá? Vou comentar brevemente, inicialmente aí com essa entidade superfície, mas propriedade e estilo tem para qualquer objeto do Civil 3D. Então, eu tenho a superfície criada. Lembram que quando eu clico no objeto do Civil, ele vai abrir uma nova ribbon, né? Vários ícones, várias opções a gente tem aqui nessa ribbon, e o interessante é que em algumas entidades o Civil ele libera alguma dessas opções aqui com o botão direito do mouse. Então, por exemplo, eu tenho aqui Surface Properties e o Edit Surface Style, e eu tenho essas duas opções aqui também na ribbon, ok? E aí tanto faz o caminho, tá? Para quem está acostumado tanto pelo ícone ou pelo botão direito. Então, inicialmente vou entrar aqui nas propriedades da superfície e nela eu posso, primeiramente por exemplo, trocar o nome. Falar assim, poxa, isso aqui é para ser o nome de primitivo e não superfície 1. Posso dar uma descrição e aqui eu tenho estilos, né? Só que esses estilos aqui são pré-definidos de acordo com o seu template, tá? Então, por exemplo, esse template aqui é o da DR. Nesse template eu tenho alguns estilos que eu posso visualizar, por exemplo, curvas de 1 e 5, geometria e outros, é questão só de cor, né? Então, por exemplo, quero trocar para esse outro, se vou dar um apply, ele troca a cor da superfície, das curvas de nível. Bem, vou trocar aqui para um mapa de declividades, um mapa de elevação, triangulação, ponto e borda, né? Ponto, triangulação e curva de nível. Então tenho vários estilos, né, de superfície. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Por exemplo, aqui tem só DV de 1 e 5, né? Fala assim, poxa, de 1 em 1 metro. Fala, não, eu quero de 2 em 2 metros, né? Ou de 5 em 5. Né? Então a gente consegue trocar esse estilo, né? entrando nesse íconezinho aqui que a gente vai comentar daqui a pouco. Bem, eu tenho também o Render Material, que fala um pouquinho, que mostra a superfície renderizada, né? De acordo com o seu material pré-definido no RMAT. E isso aqui em Information, ok? Aí eu tenho aqui em definições da superfície, eu tenho até algumas opções interessantes aqui, né? Então, por exemplo, eu quero optar que ele triangule objetos, né, ou que ele gere a triangulação a partir de uma determinada distância, né? Pontos superiores a essa distância eu não quero que ele triangule, né? Então eu consigo fazer essa manipulação por aqui, ok? Posso definir isso também por elevação. Você fala assim, puxa, elevação você sabe que eu fiz a medição lá e lá só tinha de 600 para cima. Aí você fala, bem, então tudo que tiver elevação inferior a 600 eu quero que ele não triangule, né? Então aqui em Build tem essas opções, né? Aí você quer permitir, o que você quer permitir nessa superfície? Você quer que ela seja criada por grupo de pontos, quer que seja permitido utilizar break lines nela, né? uma linha obrigatória, né? E assim vai. Posso, por exemplo, depois editar essa superfície, a triangulação dela, deletar linha, adicionar pontos, dar o smooth surface. Então eu tenho aqui tudo em definition. E aqui embaixo o histórico do que foi feito, né? Então inicialmente eu só tenho eu adicionei a ela um grupo de pontos, né? Com o grupo 26 do 12. Muito bem. Eu vou agora trocar aqui para análise. Eu tenho aqui alguns tipos de análises, né? Por exemplo, digamos que você quer fazer uma análise de elevação, né? Então eu vou até trocar aqui para, melhor dizendo, né? Vou trocar aqui para mapa de declividade. Vou dar um apply e vou regular aqui em análises para slopes, que é a declividade, e vou configurar algumas faixas aqui. Por exemplo, vou classificar aqui 5 faixas.
tá? E eu posso regular essas faixas, né? Por exemplo, ó, eu quero que tudo que for de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 em diante, para me identificar, por exemplo, áreas de risco, né? Então, eu vou colocar aqui uma cor vermelha, vou trocar esse aqui por um verdinho, eu vou dar um apply e pronto. Então ele marcou ali para mim as áreas em vermelho, alguns triângulos, tá? Que são áreas superiores a 12%, né? E aí posso, não, quero superiores a 25%, né? Então, enfim, posso regulando de acordo aí com a necessidade, ok? Posso, terminei de inserir essa análise aqui nas propriedades, posso gerar uma legenda, né? Então eu tenho aqui no 2014, usando o template da DR, eu tenho essa legenda declividade áreas. Vou dar um preview nela, só para vocês verem. E ele gera aqui pra gente como ela ficaria essa legenda, né? Então, só que aqui na prévia, né? Eu vou querer inserir no desenho. Então, vou dar um OK, clico na superfície e eu tenho aqui, olha, adicionar legenda, tá? Então, adicionar legenda. Que legenda que é? Slopes, que é declividade, sempre dinâmico, pito, e tá feito. Inseriu aqui pra gente a área, né? E já de acordo com as cores, né, que a gente pré-determinou e as configurações, as faixas que a gente também definiu, ok? Isso tudo em propriedades de superfície, tá? Vou voltar aqui para curvas e 1, por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês o estilo da superfície, tá? Então, quando eu entro aqui, olha, em Edit Surface Style, é a mesma coisa em que eu estivesse entrando aqui, ó, nesse dito cujo, nessa lozinha com lápis. Só que aí eu vou estar entrando numa tela dentro de outra, né? Então, na realidade, eu entrei primeiro na tela das propriedades e depois entrei na estilo. Aqui, quando eu entro aqui, eu já entro direto na tela do estilo, né? Então, por exemplo, qual é a vantagem? A vantagem é que, por exemplo, qualquer modificação que eu fizer aqui e der um apply, ela já visualiza, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na aba Display, né? Nessa aba Display, eu tenho aqui as curvas mestras e a de intervalo. Então, posso, por exemplo, trocar a cor, posso visualizar a triangulação junto. Vou trocar a triangulação, a cor dela. Aí, vou até destacar um pouco mais, só para vocês poderem ver aí. Ok? E como eu disse, digamos que vocês queiram mudar o DV dela, né? Então, Ctrl, Interval e tá aqui, olha, intervalo de 1 e 5. Então, digamos que seja de 2 em 2. Então, a menor de 2 e a mestra para 10. Ele já troca automaticamente. Posso também trocar, posso falar que a minha mestra não seja 10, seja 8, né? Enfim. Mas no meu caso aqui, digamos que seja múltiplos de 5, né? Então, vou dar um Apply. Pronto. Já regulou de acordo com a visualização dessas curvas. Aí você fala, puxa, mas isso aqui influenciou na triangulação? Não. A triangulação é a mesma e vai ser a mesma sempre, tá? Ele simplesmente visualizou essas curvas de nível com outro DV, tá? Mas é questão de visualização, mas o construtivo dela já está feito, ok? Muito bem, pessoal. Então, comentei um pouco aí sobre propriedades e estilo de superfície. Futuramente eu vou comentar também sobre propriedades e estilo de outros objetos, ok? Mas a gente já entendeu que as propriedades a gente consegue visualizar um modo geral da superfície. Até esqueci de comentar sobre essas estatísticas, né? Aqui a gente consegue visualizar estatísticas gerais, fala qual que é a elevação média, por exemplo, da superfície. A gente consegue visualizar qual a declividade média, né? Números de triângulos, tá? Área mínima, máxima de triângulo, enfim. A gente consegue ter umas estatísticas aqui da superfície, tudo em propriedades. Então a gente conseguiu ver
que propriedade a gente consegue visualizar ou justamente definir tudo que é relacionado à propriedade da superfície, tanto construtivo, tudo que é relacionado a análises, estatísticas, né? E já em estilo é mais relacionado a construtivo, né? Então a gente consegue só mexer na visualização, né? Já não é relacionado a algo que eu consigo gerar uma análise, enfim. É só eu configuro como é que eu quero visualizar essa superfície já triangulada. Ok? Então, basicamente, essa sempre vai ser a diferença entre propriedades e estilos de qualquer objeto do Civil 3D. Certo? Então, assim a gente finaliza o 6º vídeo. A gente vai entrar no próximo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre outras formas de criação de superfície. Tá? Muito obrigado.